o Globo, né, o jornal O Globo, mandei até uma carta pro Dr. Roberto Marinho, é a mesma coisa, viu, Jô? Por exemplo, na TV Globo, eu não posso me apresentar lá, 10 anos que eles não me deixam apresentar. Não é o Dr. Roberto Marinho, que eu acho que é uma pessoa digna. Eu mandei uma carta para ele ontem, uma pessoa que é um senhor de idade, eu respeito as pessoas de idade. E ele é membro da Academia de Letras, acho que é uma pessoa digna. Porém, eu não posso cantar na Globo, já mandei carta para ele explicando isso, ele não faz nada, não diz nada. E o jornal Globo me persegue. Hoje saiu no Globo, que eu cantei 4 músicas só. Quer dizer, isso me queima, né, Jô? Porque as pessoas já não me contratam mesmo, porque o time não vai, então fica esquisito. Quando o cara fala que eu cantei 4 músicas, só que eu cantei 5, quer dizer que também estou pagando os músicos, mas você está pagando a passagem, a estadia é outra coisa. Mas e você, então você não teve esse negócio de só cantar 4 músicas? Jamais, eu cantei 5 aqui, desculpa. Esse é o bagulho, né? Eu cantei 5 aqui. Também queria sugerir o Silvio Santos para ele mudar o sistema de som dele, tirar aquele negócio daqui, botar um desse pequenininho assim. Eu também, eu já... Um daqui, ele fica legal, aí sai mais o som do peito do que daqui. Mas se outra coisa, o senhor vai falar com ele depois, né? Eu já sugeri também, botar uma lapelinha e tal. No Recarrei, viu, Jô? Nós fizemos esse show lá, é aquele negócio, não é o Recarrei, é o Paulo César que está metendo a mão, não é o Dr. Roberto Marinho, é o Boni que não deixa eu cantar lá. E não é o jornal o Globo, é esse rapaz, o nome dele é... Como é que é o nome dele, Adriana? É César... Seabra. César Seabra, não quero aguentar ninguém, mas foi o César Seabra, o rapaz, o redator-chefe, que falou que eu cantei 4 músicas. Isso aí, eu entrei com uma ação contra ele hoje. Você... Entrei com uma ação, calúnia, difamação, injúria. Eu não gostaria nem mais, porque são tantos processos contra a minha pessoa e eu movo alguns também contra outras pessoas. Quer dizer, só o Jornal Globo eu já movi 3 ações contra o pessoal do Globo, que fica assim perseguindo a gente. Eu acho interessante o seguinte, viu, João? Ninguém dá uma força pro artista. O único prêmio que nós temos é o Prêmio Sharp. Você viu, no outro dia eu vi aqui o Zé Maurício Maquinini e o Milton Nascimento, que falou pra caramba aqui. Mas você perguntava aí, falava demais. Meu amigo, gostei também. Foi homenagem agora, homenageado no Prêmio Sharp. Então, quer dizer, aquele negócio, eu acho que são as pessoas que a gente já não tem, assim, uma oportunidade de evoluir no Brasil. E só tem pichação, sabe? Eu acho que a imprensa brasileira é que nem aquele médico aborteiro, entendeu? Ele jurou salvar vidas, depois ele abre uma clínica de aborto e faz 20 abortos por dia. Perdeu o rumo, né? Ele perdeu o rumo. Ele é um médico que ele não é mais médico, ele é um assassino. Essa que é a verdade. Um médico aborteiro, ele tira vidas. Mas aí você não está generalizando? A imprensa, eu tô achando que a imprensa brasileira foi para essa, principalmente o jornal o Globo, né? Não é generalizar, é o Globo mesmo, Roberto Marinho, que o pessoal lá, não estou generalizando não. Eu adoro o Hélio Fernandes, da Tribuna da Imprensa, pessoas, sabe, me dou bem com vários jornalistas, mas jornalistas mesmo, né? Que fazem do jornalismo uma coisa séria, não uma perseguição. Sabe, eu sou perseguido pelo jornal o Globo, uma coisa assim, muito séria, entendeu? E as pessoas têm assim, pensam que tem o poder na mão e que podem fazer tudo porque eles têm um jornal na mão. Prejudica, mas não chega a tanto, entendeu? Atrapalha, mas não prejudica? Não, atrapalha, mas não prejudica, nós estamos aí, né? Ô Tim, você fez, o próprio gerente de escala disse que em 6 anos, você fez temporada lá, você foi, em 6 anos... Faltou só 8 vezes. 8 vezes em 6 anos não dá nem dá uma vez e pouco por ano, né? E para cantor isso pode acontecer porque ficou rouco, porque ficou rouco. Levei muito beijo também no meio artístico. Ano passado levei muito beijo e não sai no jornal, né? Olha bem, Jô. Como é que dá eu não tô querendo dizer que eu sou um anjinho, que nada. Todo mundo tem seus defeitos, né? Eu só acho o seguinte, sabe o que eu acho? Não é generalizando nem nada. Eu acho que nós somos todos brasileiros, cara. A gente tem que se unir, nos unirmos para fazer uma coisa bonita. Você vê, por isso que não tem nada no Brasil, por isso que os músicos estão todos lá fora, os artistas plásticos não querem ficar aqui, porque falta isso. E a imprensa brasileira, principalmente jornal assim que fica pichando, revista, tá?